inicialmente, minhas condolências aos familiares de José Augusto de Lima, mas, infelizmente, como você narrou já do início, um sentimento de tristeza e de comoção por aquilo que vi em loco quando da perícia do local de achado de cadáver ou de morte a esclarecer, né? Algo bastante dantesco, bastante triste. E, como você citou, outros policiais, necrotomistas, médico-legistas, também se sensibilizaram com o quadro de negligência, de imundícia a qual se encontrava aquela vítima. Só adiantando, nós poderemos constatar no local, no quarto do jovem, que havia fezes com mais de 15 dias sobre a cama e sobre a vítima, o que atrai a presença de insetos, e esses insetos depositam algumas larvas, como você bem falou, o conhecido tapuru. Então, aquele jovem, infelizmente, veio a ser consumido, a ser comido vivo pelas larvas, né? E aí a gente não tem ainda o laudo necroscópico da perícia do IML, mas acredito que tenha sido por sepse, infecção generalizada, porque se externamente ele estava num quadro de tristeza, de imundícia daquela, muito provavelmente poderia estar, sim, com uma infecção urinária, uma infecção intestinal, infecção pulmonar, um quadro generalizado de infecção, né? E parabenizar o seu programa por essa imparcialidade, por ouvir os vários lados e os vários pontos de vista da história, né? Em ter visitado aquela mãe, que acredito, não por maldade, não por covardia, mas porque cansou. O filho já nasce com dificuldades, já nasce deficiente, com problemas, né? E ela, por mais de 20 anos, cuidando daquele menino, chega um momento que cansa. Ela narra na sua entrevista, e lá no momento, alguns familiares já diziam isso, eu não falei com ela no momento do exame de local, mas que ele já estava agressivo, não queria que ninguém o importunasse, não queria que ninguém cuidasse dele, apenas a mãe entrava em autorização para entrar no quarto. Mas isso, infelizmente, se caracteriza negligência. Ele é um dependente, ele é uma pessoa que requer cuidados. Então, os pais, os tutores, os responsáveis, têm que deliberar nesse sentido da alimentação, da higiene, e não aquele quadro insalubre a qual nós percebemos. Então, estou à disposição para todo e qualquer esclarecimento daquilo que vi em loco e conversei com os colegas, né? E são pais, são mães, nós policiais, é curioso dizer isso, mas vamos ouvir muito as pessoas acharem que somos um tanto insensíveis por vivenciar situações um tanto lamentáveis, tristes, né? Em lidarmos com a morte propriamente dita. Mas temos filhos, né? E as mães que participaram dessa necrópsia se sentiram realmente tristes em ver uma situação daquela. Como que alguém pode se encontrar em vida e vir a óbito nessas condições, nesses termos? Nós que já participamos de perícia de suicídio, de homicídio, em observarmos crueldade por parte da conduta humana, mas nesse caso percebemos sim que há evidências de maltratos, de negligência por parte daqueles familiares que deveriam cuidar com zelo, com atenção, com carinho para com aquele filho que já se encontrava deficiente. Muito bem. Júlio César, perito criminal, ao vivo aqui conosco, falando sobre o caso lá de Uiraúna, o caso do jovem José Augusto, de 22 anos de idade, que infelizmente veio a óbito em situações assim, como até o próprio doutor Ilamilton Simplício falou, uma situação macabra, uma situação assim, lamentável realmente, que se encontrava esse jovem. Júlio César, eu estive lá na residência, conversei com a mãe do jovem, tá certo? Se eu não me engano o nome é Erizélia, um negócio assim, eu não estou lembrado agora, né? Mas eu conversei com ela, conversei com o padrasto, ela muito emocionada, chorava demais pela perca do filho, e a gente lamenta e sente, né, essa dor, tá certo?
Agora você falou alguns pontos aí que eu queria que você iluminasse mais aí para todos nós, né? Por exemplo, eu entrei no quarto onde o jovem vivia, né? E veio a morrer, tá certo? Lá tinha uma janela fechada, que ela dizia que o jovem não queria que abrisse a janela, tá certo? É uma casa que já estava 3 meses com a energia cortada, tá? A energia deles estava cortada, apesar dela dizer que a vizinha gentilmente deixava que ela colocasse a extensão para que o filho pudesse usar um ventilador, né? E o que causou assim uma estranheza com relação a isso é exatamente alguns pontos que eu vou te perguntar. O primeiro é quando ela falou, né, quando eu indaguei a ela, que se ela não tinha observado que o filho estava naquela situação, né, como você mesmo disse, sendo comido vivo por tapurus, tá certo? Visto que o quarto fechado, a janela não era aberta, eu fico imaginando assim, o mau cheiro que tinha dentro daquele quarto, tá certo? E ela dizer que não, que simplesmente não notava, porque da cintura para baixo, podia até cortar as pernas dele, que ele não sentia dor nenhuma, tá? Mas não se trata de sentir dor ou não sentir dor, se trata que ele estava realmente sendo comido vivo, tá? E você mesmo disse que foi encontrado com fezes 15 dias, você falou aí agora há pouco, 15 dias, né? Urina. Então, quer dizer, não se faz isso nem com animal, nem com bicho, né? Imagina com um ser humano, tá? Você acha, é possível ela estar dizendo a verdade quando ela diz que ela não tinha como saber que o filho estava daquele jeito, daquela forma? Por favor, Júlio César. É esse o objetivo da perícia criminal, esclarecer os fatos. Bom, talvez ela não conseguisse visualizar o quadro em si, por conta da baixa luminosidade, a janela fechada, a parte inferior, os membros inferiores coberta com lençol. Mas como você bem lembrou, não tinha como não sentir o odor das fezes e da urina, que já tinha por um tempo. O colchão já tinha mudado de cor. Então, por mais que ele não reclamasse de dor e ela não conseguisse visualizar por conta da falta de luminosidade no quarto, o odor era insuportável. É uma imundície ímpar. Como você disse, não tínhamos como observar talvez alguns fatos, mas todos os outros sentidos estavam perceptíveis. Ora, e se eu sou mãe, se eu sou pai, se eu sou cuidador, tutor, responsável por alguém, como eu passo 1 dia, 2, 3 sem dar um banho num filho? Eu tenho um filho de 6 anos e acredito que todos os pais que têm filho nessa idade, até os 10 anos, sabem a dificuldade que é de dar um banho. O menino vai tomar um banho, o menino vai ali cuidar-se, vai tomar do teu asseio. E eles geralmente vão argumentar em sentido contrário. Não vou tomar, já tomei, até mentindo, né? Usando desse artifício. Mas o pai vai verificar isso, a mãe vai cuidar disso para saber se a higiene que ele fez, o próprio banho que ele tomou sozinho, não é o caso do Augusto Lima, que precisava ser cuidado, ser banhado por alguém, porque ele tinha as limitações tendo em vista a deficiência, então ela não tem como argumentar isso. Não estou aqui querendo fazer pré-julgamento, mas não tem como você, como uma pessoa que entra nesse quarto, não identificar que há algo de errado, que há algo tétrico, algo triste, dantesco. A imundícia é patente. Nesse caso, não precisa ser perito criminal, ser um especialista. Basta apenas ter o mínimo de conhecimento sobre higiene pessoal e de cuidados básicos. Ora, se eu sou pai, se eu sou mãe, como já disse, e passo 1, 2, 3 dias sem dar um banho no filho, então isso já tem que ter um certo alerta, uma certa preocupação. E o que também me causa espanto, aí já abrindo um outro parêntese, no caso como um todo, os vizinhos não sentirem esse odor, não reclamarem dessa catinga, né, desse fedor dentro do quarto. Ora, e eu pergunto, em Uiraúna não tem agente comunitário de saúde que pudesse estar visitando, vendo, já que essa criança
tinha deficiência já há alguns anos, isso já era detectado, né? Porque aí pode sim também ter a questão da omissão por parte dos vizinhos, por parte de outros agentes públicos, que têm por dever informar a autoridade policial, a autoridade judiciária, que está ocorrendo algum maltrato. Isso é o que nos fala o artigo 136 do nosso Código Penal. Me causa um certo espanto também essa omissão por parte de alguns agentes públicos, né, em detectar, em ver isso. Ela narra, né, e foi observado no local a presença de gases, ou seja, teve algum procedimento médico, algum atendimento. Mas aí eu disse, cadê uma receita, uma prescrição, anamnese que algum médico, algum enfermeiro realizou aqui, algum atendimento? Eu estou vendo gases. Então, alguém da área de saúde teve aqui. E ela disse, não, já não foi a mãe. Porque quando cheguei, a mãe estava deitada no segundo quarto, estava dormindo. E aí uma parente informou que a equipe de saúde do SAMU queria encaminhar o filho dela para o hospital. E ela rejeitou, ela disse que não. Ora, se eu estou sabendo que meu filho está se reclamando de uma asfixia, de uma falta de ar, talvez até estivesse com Covid, como ela fala na entrevista dela, com a dor na garganta, não é só mais a queixa da cintura para baixo, né? É agora a falta de ar, a dificuldade respiratória, e ela afirma categoricamente que a mãe assinou um termo dizendo que queria que ele ficasse em casa. Então, até isso, a gente vai observar a negligência. Ora, se eu não tenho condição de fazê-lo, de assisti-lo, e dar o cuidado que eu tenho por dever como pai, como tutor, com relação ao filho, eu permita que o poder público faça. A equipe de saúde esteve no local segundo a narrativa dela mesma. Tá? Então, não dá para contrastar e contestar o exame pericial, que informa que, sim, havia imundície no quarto, havia tapurus, havia fezes, tanto no colchão como sobre e sob a pessoa de José Augusto Lima. Havia urina. Então, é uma pena. Né? Como já disse, me solidarizo um sofrimento, em especial a avó, que estava no dia lá, né? Bastante triste, mas a mãe, ela me perdoe a sinceridade, negligenciou cuidados básicos. Isso, como disse, está capitulado no artigo 136 do nosso Código Penal. Ela foi omissa, né? Foi omissa em vários pontos com relação a isso, em não deixar o pessoal da área de saúde, do SAMU, levar o filho, em não realizar a devida limpeza, asepsia, os cuidados de higiene pessoal para com o seu próprio filho.